Tema dessa aula, racionalização de denominadores. Nessa aula você vai entender por que a gente faz isso e como é que a gente faz isso. Olha só, para começar eu vou te dar um desafio. Eu tenho aqui quatro valores, né? 3 sobre raiz de 3, 1 sobre 2 mais raiz de 2, 2 menos raiz de 2 sobre 2. Veja, todos eles envolvendo algum número irracional, né? Irracional é aquele que não pode ser colocado na forma de fração. Então, eu estou fornecendo aqui como dado raiz de 2 e raiz de 3 de forma aproximada, 1,4 e 1,7, para você trabalhar nesse momento, tá? O desafio qual é? Entre esses, veja se você consegue fazer a conta de pelo menos 2, usando esses valores, me dá um resultado aproximado. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, quanto que vai dar 3 dividido por raiz de 3, sabendo que raiz de 3 pode ser 1,7. Seria 3 dividido por 1,7. Fica um pouco difícil de você aproximar, né? Uma conta difícil, 1,7 no denominador. Percebeu? Esse aqui, raiz de 3, óbvio, 1,7. E esse aqui, 1 dividido por 2 mais raiz de 2, seria 1,4 aqui, mais 2, 1 dividido por 3,4, conta difícil para fazer de cabeça. Já aqui, olha que bacana, 2 menos raiz de 2 seria 2 menos 1,4, dá 0,6, 0,6 por 2 dá 0,3, eu tenho um valor aproximado da fração. Eu sei que a gente tem computador, mas às vezes está resolvendo uma questão, ou na vida prática, enfim, você chega num resultado, é legal você ter uma noção do tamanho daquele número. E a raiz quadrada, que aparece muito, ela acaba atrapalhando um pouco a gente, né? Quer dizer, qual é o resultado disso aqui? 2 menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, quando você consegue fazer um cálculo aproximado que seja, já ajuda bastante, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual a gente tenta eliminar radicais dos denominadores. E esse processo chama-se racionalização de denominadores. Percebeu? Viu como foi mais fácil encontrar o valor desse aqui e deste último aqui? Olha, 2 menos raiz de 2 sobre 2, a gente fez rapidamente a conta de cabeça, tá bom? Justamente porque os denominadores, aqui seria 1, aqui 2, né? Eles são números racionais, então facilita muito. Agora eu vou te contar um segredo, olha só que bacana. Esse cara, 3 sobre raiz de 3, é exatamente igual a esse, tá? Então o resultado de 3 sobre raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. E esta fração aqui é exatamente igual a essa. Aparece com outra cara, mas o resultado é o mesmo. Aqui são frações equivalentes e aqui também são frações equivalentes. Percebeu? Então qual é a diferença de lá para cá? Aqui eu tenho um radical no denominador, ou seja, tenho um número irracional, e eu transformei então essa fração numa equivalente, onde o denominador é 1, que é um número racional. Beleza? A mesma coisa aqui. Esta fração, com alguma técnica, foi transformada nesta outra, onde o denominador é um número racional. Então, o porquê a gente faz isso, eu acho que eu devo ter te convencido, espero que sim, tá certo? Agora, como é que a gente faz isso, né? Antes da gente fazer, são basicamente 3 casos que a gente vai ver, que são os que você mais utiliza no ensino médio. Antes de fazer isso, eu vou lembrar algumas coisas, então vamos fazer algumas considerações para você aquecer a sua mente e entender direitinho o que eu vou fazer aqui, tá? Então vamos lá, antes dos denominadores. Se eu encontrar raiz de 7 vezes raiz de 7, você é capaz de me dizer o resultado? Ora, isso aqui eu posso dizer que a raiz de 7 ao quadrado, não é isso? 7 ao quadrado. Como a raiz é quadrada, eu vou simplificar, isso aqui vai dar 7. Eu posso simplificar ou posso fazer 7 ao quadrado, que é 49, e a raiz de 49 é 7. Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Ah, que legal. E raiz de 15 vezes raiz de 15? Vai dar 15, porque vai dar raiz de 15 ao quadrado. E assim sucessivamente. Moral da história. Toda vez que eu tiver uma raiz quadrada de um número, se eu multiplicar por uma raiz quadrada do mesmo valor, o radical vai embora, porque vai dar aquele valor ao quadrado, não é isso? Então, repare, eu tenho aqui uma multiplicação de 2 números irracionais iguais, mas tem que ser a raiz quadrada, tá?
e multiplicando um pelo outro eu encontro um número racional, 7. Agora, olha o que acontece se fosse uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 daria a raiz cúbica de 5 ao quadrado e eu não poderia simplificar o radical. Mas, se eu multiplicar, né, raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, as três aqui são cúbicas, eu vou ter raiz cúbica de 5 à terceira. E, da mesma forma, ou eu elevo 5 à terceira, que vai dar 125, cuja raiz cúbica é 5, ou simplesmente eu lembro da propriedade, simplifico isso aqui, e o resultado é 5. Então eu também consigo eliminar, por exemplo, um radical, raiz cúbica de 3, né? Um radical aqui onde a raiz é cúbica, multiplicando duas vezes, e aqui seria, na verdade, ou duas vezes pela raiz cúbica do próprio 5, ou pela raiz cúbica do 5 ao quadrado, né? Para somar aqui com esse expoente e chegar lá no 3, tá bom? Eu espero que você lembre as propriedades de potenciação e radiciação. Se você não está craque nisso, não lembra disso, na descrição desse vídeo tem lá um link para a aula de potenciação e para a aula de radiciação. Dica: faça a aula de potenciação antes da aula de radiciação. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Ok, então aqui isso vai ajudar para a gente em dois casos. Agora, olha que bacana esse aqui. Repare, aqui eu tenho uma composição, eu tenho dois termos, né? Então eu tenho raiz de 3 menos raiz de 2. O que acontece se eu multiplicar? Aqui, para eliminar essa raiz, eu multipliquei pelo próprio raiz de 7. O que acontece se eu multiplicar esse raiz de 3 menos raiz de 2 por ele mesmo? Será que eu vou eliminar os radicais? Vai dar o quadrado? Se você lembra dos produtos notáveis, você vai ver que não. Porque isso vai dar o quadrado do primeiro, ok? Vai dar 3, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, aí vai dar 2 raiz de 6, ou seja, eu eliminei o radical do 3, vou eliminar do 2 também, né? Porque o quadrado do segundo vai ser 2, mas apareceu um raiz de 6 aqui no meio do caminho, no desenvolvimento. Então, multiplicar, quando eu tenho aqui um composto, né, dois termos com raiz quadrada, multiplicar pelo mesmo composto não vai dar certo não, elevar ao quadrado. Mas, lembrando dos produtos notáveis, lembra disso aqui? A mais B vezes A menos B, ok, a soma vezes a diferença. Então, se aqui for menos e aqui for mais, ou vice-versa, o resultado deste produto notável vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e dessa forma eu elevaria a raiz de 3 ao quadrado e também a raiz de 2 ao quadrado, desaparecendo com os radicais. Percebeu? Isso aqui que você viu, essas considerações vão ajudar a gente a racionalizar os denominadores, tá? Eu preciso mais um lembrete para você entender o que eu estou fazendo. Quando você tem uma fração, por exemplo, meio, tá? Meio. Se você dividir vai dar 0,5, 0,5, você pode transformar essa fração obtendo outras frações equivalentes a ela, ou seja, que representam o mesmo valor. Como? Aqui eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Então veja, 2/4 é o mesmo que meio. Como assim, professor? Ora, se você dividir uma pizza em 2 partes e comer uma, você comeu meia pizza. Se você dividir a pizza em 4 partes e comer 2 partes, você continuou comendo meia pizza, né? E assim sucessivamente. Olha, multiplicando por 3 em cima e embaixo, aqui ficou 3/6. Todas essas são frações equivalentes. E eu posso multiplicar, então, por qualquer valor o numerador, desde que eu multiplique o denominador pelo mesmo valor, eu vou obter uma fração equivalente, tá bom? Somando todo esse conhecimento aqui, e tudo isso já é matéria à vista, né? Matéria do seu conhecimento, neste momento você está pronto, você está pronta para racionalizar denominadores. Vamos ver como é que faz isso. Bora racionalizar então. Vamos lá. No primeiro caso aqui eu tenho 2 sobre raiz de 2, né? Eu quero fazer com que a raiz aqui desapareça do denominador. Olha o que eu vou fazer. É o nosso primeiro caso ali. Eu vou multiplicar pelo próprio raiz de 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Some o radical. Mas, como a gente viu, se numa fração eu multiplicar o denominador por um valor, para obter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. E olha que bacana. Com isso, eu vou estar em cima com 2 vezes raiz de 2, né?
E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Pessoal, 2 raiz de 2 dividido por 2 dá raiz de 2. Então, esse 2 aqui vai simplificar, certo? E vou ficar com raiz de 2 como resultado. Perceba como é fácil, sabendo que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, você olha para esse resultado, consegue ter noção da medida, do tamanho, né? Do que aquilo está representando. Enquanto que aqui, eu tenho que dividir 2 por 1,4 já fica mais complicadinho. Percebeu? Lembrando, inclusive, que os antigos, né, não tinham computadores e calculadoras para fazer isso. Isso hoje o computador faz para a gente. Mas, dependendo da circunstância, vale a pena ter a noção, sem ter que consultar lá um computador, tá? E no mais, é mais elegante, tá? Se você estiver fazendo um vestibular ou um concurso e chegar num resultado final, 2 sobre raiz de 2, numa prova descritiva, tá tudo bem, ninguém vai te dar errado. Se você fizer esse processo e entregar assim, olha, o professor vai corrigir com mais ânimo a sua prova. Vai falar, puxa, essa pessoa manja matemática, ela gosta, ela sabe o que ela está fazendo, tá? Mas não vai te dar errado. Agora, o que acontece quando a prova é objetiva, ou seja, tem tipo teste, é capaz de você não encontrar essa resposta nas alternativas e sim aquela. Então, você tem que saber, você será obrigado, obrigada a fazer esse processo de racionalização, beleza? Então, vamos continuar. Aqui no número 2, eu tenho uma soma, né, com 2 radicais, tá? Cuidado, multiplicar por ele mesmo, você lembra que desenvolvendo vai fazer aparecer um outro radical. Some o raiz de 3, some o raiz de 2, mas vai aparecer, na hora de fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai aparecer lá um raiz de 6. Então você trocou 6 por meia dúzia, ou seja, literalmente, né? Ficaria 6 aqui, raiz de 6. Não, você vai ter que lembrar do outro produto notável, que é a soma vezes a diferença. Portanto, você vai multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 2, tá bom? Só troca aqui o segundo sinal. Então você tem A mais B vezes A menos B. Lembrando que isso vai dar o quadrado do primeiro. Qual é o quadrado da raiz de 3? É 3, né? Menos o quadrado do segundo. Qual é o quadrado da raiz de 2? É 2, ou seja, sumiram os radicais. E claro, você vai ter que multiplicar lá em cima pelo mesmo valor, raiz de 3 menos raiz de 2, porque você estaria multiplicando por 1, né? Como é que resolve aqui na fração? O que você vai ter que fazer? Vou colocar aqui embaixo, ó. Em cima eu vou ter 10, vou deixar aqui indicado, né? Em evidência, raiz de 3 menos raiz de 2, tá certo? E dividido pelo quadrado do primeiro, 3 menos o quadrado do segundo. Como 3 menos 2 dá 1, esse numerador foi embora. E eu tenho como resposta 10 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Beleza? Provavelmente você vai encontrar assim, tá? É mais elegante, mas também pode encontrar fazendo a distributiva, 10 raiz de 3 menos 10 raiz de 2, tá? Mas ambos estariam corretos. E veja, você não tem denominador com número irracional. Percebeu? Ok? Não é muito difícil, né? Olha, na maioria das vezes acontecem esses dois casos e de vez em quando você pode encontrar uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. É raro. Vamos fazer uma raiz cúbica aqui para você perceber como é que funciona. O pensamento é o mesmo, né? Só que veja, eu teria que ter um 5 à terceira aqui para poder simplificar com esse radical. Então, na hora de multiplicar, porque é raiz cúbica, eu vou multiplicar pela raiz cúbica, né, de 5 ao quadrado. Por que o quadrado? Porque aqui, olha, o 5 está à primeira. E quando eu multiplicar, eu vou ter 5 à terceira no denominador. E raiz cúbica de 5 à terceira é 5, né? Beleza? Ok. Então, eu multiplico em cima também por raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? Veja, embaixo vai dar 5. Então, vamos lá, embaixo deu 5. Em cima eu tenho 25 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vou escrever os 25 aqui, tá? Eu ainda posso fazer uma simplificação, esse 25 que está fora aqui, olha, 25 por 5 dá 5. E posso dar como resposta final 5 vezes raiz cúbica de 25. Beleza? Repare,
todos eles sem denominador. Percebeu como fica mais enxuto? Se você entendeu por que racionalizar, como racionalizar e gostou dessa aula, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Deixe aí um comentário falando o que você achou da aula, tá certo? Deixe o seu like, que é muito importante para promover o nosso vídeo, e se inscreva no nosso canal. Ah, tem uma novidade. A gente está lançando aí o site www.amomatematica.com.br. Lá a gente está organizando as aulas para ficar mais fácil de você encontrar, tá certo, do que no YouTube. Então lá está classificado bonitinho. Visita lá, conhece, faz uma visita e espero que ajude você, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.